Bom dia, meus amores. A tia tá com saudades. Hoje a tia veio mais uma vez ministrar uma aula para vocês, só que hoje nós vamos ministrar uma aula de história. Vamos falar um pouco mais sobre a cultura africana. Mas antes da gente iniciar essa aula, a tia tem um recadinho de estudo para vocês. A primeira dica é que você vá para um lugar calmo, arejado, bem iluminado, onde você possa ficar quietinho no seu cantinho para estudar, certo? Junto com vocês, quando vocês forem para esse local que vocês escolheram para estudar, vocês levam o material de vocês, o escolar, lápis, borracha, caderno, apontador e o livro didático, que seria esse hoje, né, de história, para vocês poderem acompanhar a nossa aula. E hoje, como a tia falou, nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura africana, do que os africanos deixaram para nós. Na aula passada, a gente descobriu que a gente herdou dele a parte de alimentação, a parte da cultura dele, a parte das danças. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a religião e a literatura, certo? A religião africana, que eu acredito que vocês já ouviram falar, eles deixaram aqui no Brasil a religião que eles conheciam, a religião que eles adoravam, a religião que eles adotaram para eles, que foram o candomblé, a umbanda, o maracatu, o xangô, a quimbanda e o babassuê. O candomblé, que vocês já ouviram falar, é um culto africano que se tornou afro-brasileiro porque os africanos trouxeram para cá e os brasileiros, os negros brasileiros, adotaram como religião para eles. E eles eram encarados na época, e hoje, nossos dias atuais também, ele é encarado como bruxaria, certo? O candomblé, ele tem rituais muito bonitos. Os rituais deles é muito rico, é muito bonito. E é realizado em ritmo de batuques, certo? Nos rituais do candomblé, você escuta muitas músicas, você escuta muito batuque de tambores. E o idioma dele é um idioma africano, é um idioma diferente. Eles falam em língua orixás, certo? Uma língua que eles adotaram, que eles aceitaram, que eles pegaram conforme os orixás que eles acreditam. A cerimônia do candomblé são realizadas em terreiros. É uma casa, um terreno que eles pegam e realizam os seus rituais lá, que eles chamam o chefe deles de pai de santo, certo? Como na nossa católica, nós chamamos os nossos padres, que são nossos chefes maiores, os papas. Na religião evangélica, eles têm os pastores. E na deles, no candomblé, ele tinha o pai de santo. Na Umbanda, que são os bandistas, foi uma religião nascida aqui no Brasil pelo jovem negro, o Zélio Fernandinho. Ele era um negro, ele era um escravo, que ele fazia parte do candomblé e ele adotou essa religião. Ele pegou uma religião, ele acreditava em um Deus, e então, nesse Deus que ele acreditava, ele passou a adotar a sua religião. Ele pegou umas pessoas e criou uma religião, que foi a Umbanda. A Umbanda vem do dueto, que significa curandeirismo. Ele acreditava que a Umbanda era a arte de cura, que ele curava doenças, ele curava dores, ele trazia alguém que foi tirado. Então, o Zélio Ferdinando, ele acreditava que os deuses que ele invocava curava as pessoas. Essa religião acredita em imortalidade. Eles acreditavam que após a morte a pessoa continuava vivendo, o seu espírito ficava vagando. Era nisso que o Zélio acreditava. O maracatu. O maracatu é uma manifestação folclórica brasileira que envolve danças e músicas. No nosso carnaval, aqui no Ceará, a nossa cultura tem o maracatu.
Até na Avenida Domingos Olímpicos, os carros alegóricos deles, eles falam muito sobre esse maracatu. Eles mostram a dança que eles trouxeram, os africanos trouxeram, os negros trouxeram, e as músicas que eles também trouxeram. Então, eles mostram a cultura deles para todo o mundo, para todo o povo brasileiro. Sua origem remota à época do Brasil colonial, consistindo em uma mistura da africana. Então, o porquê que foi uma mistura? Porque antes dos portugueses estar aqui, tinham os índios. Os portugueses vieram e trouxeram sua cultura. Então, os índios já tinham sua cultura, os portugueses já tinham sua cultura e o africano tinha sua cultura. Então, ele uniu essas três culturas e criou o maracatu. É, portanto, uma expressão brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, na cidade de Olinda. Por que foi criado lá? Lá era onde se concentrava mais os escravos, era onde se concentrava mais o povo africano. E lá também, como em Olinda, como em Salvador, que foi criado a capoeira. Então, era uma cultura que eles tinham, que chegou a essa religião, que eles chamam de religião maracatu. A característica agora do Xangô. O Xangô é um sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, que também lá onde se concentra os maiores povos negros africanos, cujo nome homenageia um orixá, o Xangô. Para eles lá, ele era um deus, certo? Ele acreditava muito nesse deus, ele acreditava que esse deus tinha o poder da cura. O símbolo de viralidade do que é justo, ele acreditava muito na justiça. Então, tudo que ocorria lá, na época, na Nigéria, eles recorriam ao Xangô, ao chefe, porque ele achava que o chefe era justo, o chefe que ia tomar as medidas mais corretas. É um orixá cultuado em religiões de origem africana. É como a tia falou. Para eles, esse Xangô, para eles, esse chefe, era o rei. É como se fosse o nosso presidente que mandava em tudo, certo? Sua principal característica era proporcionar justiça. Então, eles acreditavam que esse chefe, ele ia ser o homem mais justo. Ele ia colocar a ordem na cidade. Ele ia comandar. Certo? Antes de terminar, vai ter uma atividadezinha em forma de PDF para vocês, retratando sobre isso. Antes da tia terminar, a tia vai voltar um pouco nas aulas que a tia já deu, certo? Tudo que vai cair na prova. A primeira matéria que a tia deu para refrescar a memória de vocês foi a pré-história, que foi os povos pré-históricos, que eles eram nômades. E o que são povos nômades? Para que vocês não estão esquecidinhos, o povo nome são aqueles povos que não tinham um local fixo para morar. Eles não tinham. Eles viviam trocando de cidades. Até que um dia eles descobriram a manipularem o fogo. Eles descobriram o fogo. Como foi essa descoberta do fogo? Eles pegavam duas pedras e ficavam batendo nas pedras. Até que um dia saiu uma faísca, e nessa faísca eles viram o fogo. Então, a partir daí, quando eles começaram a manipular a descoberta desse fogo, eles começaram a deixar de ser nômades. Eles acreditavam que poderiam, através dessa descoberta, descobrir outras coisas, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentaristas. O que são sedentaristas? São pessoas que têm moradia fixa. Eles pegavam aquela terrinha que eles tinham, como eles ficavam um mês, outro mês ia para outra terra, eles adotaram aquela terra, tomaram posse daquela terra. Quando eles tomaram posse daquela terra, passaram a ser chamados de sedentarismo. A partir daí, da descoberta do fogo, eles começaram a descobrir que poderiam fazer as suas próprias plantações para seus alimentos, certo? Depois desse conteúdo da pré-história, que foi a partir da manipulação do fogo que eles deixaram de ser nômades, a tia deu para vocês um pouco sobre os fatos históricos. O que são fatos históricos? São documentos que você tem, que você guarda para conhecer o seu passado,
certo? Quando eu quero conhecer o passado, eu vou mexer em documentos, em fatos históricos, para me contar, me relatar aquela história. Quando eu vou falar da minha história, da história de vocês, a mamãe de vocês pega um álbum e vai mostrar para vocês a história de vocês, né? Mostrando uma foto. Aqui foi quando você estava na barriga da mamãe, e ela vai mostrando as fotos. Ali é um documento que mostra que você existiu. A partir daquele momento, você foi existindo. Ela está lhe contando a sua história de vida. Quando a tia quer outro documento que é relacionado, carteira de identidade, certidão de nascimento, ali tudo fala um pouco sobre a história de alguém. Então, fatos históricos é quando você pode falar e tem fatos e tem como comprovar a sua história, certo? Como a tia falou também para vocês sobre os primeiros habitantes do nosso Brasil. Quem pode me dizer quem foi o primeiro habitante do Brasil? Foram os portugueses? Foram os africanos? Ou foram os índios? Quem foi que me respondeu africanos? Não. Errou. Quem foi que me respondeu índios? Muito bem. Quem me respondeu índios está de parabéns. Então, os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo que eles viviam nus, eles viviam livres, eles não tinham vestimenta nenhuma, eles viviam livres. Ali eles caçavam, eles pescavam, eles produziam suas próprias casas, com tudo que tinha na natureza, eles pegavam para si. Eles construíam suas próprias armas, eles construíam seus próprios alimentos, suas próprias mobílias da sua casa, eles que fabricavam. Com o quê? Com as palhas de coqueiros que eles tiravam da natureza. Eles confeccionavam redes, eles confeccionavam colares, as ocas, que é as casas que eles moravam, eles faziam de palhas. Então, tudo que os índios retiravam da natureza, eles usavam para o seu próprio convívio, para o seu próprio domínio. Eles faziam tudo para eles, certo? E o que é mais que os índios fizeram? Quando os portugueses chegaram aqui, eles se assustaram, porque eles nunca tinham visto um espelho, eles nunca tinham visto uma pessoa vestida com uma roupa. Então, eles se assustaram. Quando você se assusta com alguma coisa, você tem uma ação, não tem? Então, eles se assustaram e eles quiseram lutar e, ao mesmo tempo, queriam descobrir o que era aquilo. Então, como os portugueses, eles queriam a nossa riqueza, eles viram, eles já tinham olhado as nossas riquezas, eles foram espertos. Como os índios não tinham e queria conhecer, e ele também queria algo dos índios, então eles começaram a oferecer algo em troca, que é quando a gente oferece algo em troca, eu te dou essa caneta, tu me dá esse lápis. É chamado de quê? De escambo, a troca de mercadorias. Então, eles começaram a trocar. Ele dava um espelho, o índio dava o pau-brasil. Ele dava o pó de arroz, que ele chamava de pó de arroz, para as índias ficar bonitas, como as portuguesas ficavam bonitas, em troca do ouro. Então, eles faziam trocas para poder conhecer o que eles não conheciam. Só que os portugueses, eles não descobriram o nosso país, eles exploraram as nossas riquezas, levaram as nossas riquezas para fora. Daí, então, o Brasil ficou conhecido. Lá fora, o Brasil ficou conhecido a partir do momento que ele começou a explorar as riquezas brasileiras e levar para fora, certo? Então, eles começaram a fazer com que os índios trabalhassem para eles. Só que os índios não eram acostumados a viver presos, a ser mandados. Eles eram livres. Então, os portugueses começaram a ter atrito entre eles. Só que os índios, eles começaram a guerrear. Só que os portugueses tinham arma de fogo e os índios produziam suas próprias armas, que eram arcos e as flechas.
Então, quem é que venceu? Quem é que tinha mais capacidade de vencer essa guerra? Os portugueses. Daí, então, eles tiveram uma ideia de buscar os negros. Então, eles passaram a comprar os negros, a trazer os negros da África para cá. E esses negros que vinham para cá, para o Brasil, nos navios negreiros, que a tia falou aula passada, como foi que os negros começaram a vir para cá, eles vinham nos navios negreiros para cá para se tornar escravo, trabalhar, e esses negros eram pessoas que lá na África, nos países africanos, eles cometiam crimes. Então, para castigar eles iam para cá, para o Brasil, era um castigo para eles. Era como se fosse uma prisão para eles ir para o Brasil, se tornar escravos. Mas eles já eram acostumados a trabalhar como escravos e receber pouquinha coisa. Só que aqui no Brasil, como eles vinham trabalhar como escravos, o que é que eles recebiam? Eles recebiam uma alimentação por dia. E ele só recebia essa alimentação por dia se durante o dia ele fizesse tudo bem feito. Se todo o trabalho que ele era destinado a fazer, eles faziam, certo? Então, foi daí que os negros passaram a vir para o Brasil, para se tornar escravo, porque os portugueses e os índios, eles não se entendiam. E já os negros e os portugueses já se entendiam porque os negros já eram acostumados ao trabalho escravo. Certo, gente? Então, espero que tenham refrescado a memória de vocês. No livro de vocês tem todo o conteúdo que vai estar na prova, que é sobre a pré-história, a importância do ser humano, sobre a cultura indígena, sobre a cultura africana. Então, todo esse conteúdo está no livro de vocês, certo? Está nas aulas que já foram ministradas para vocês, tanto em sala presencial, como hoje aqui nessas aulas online, que já foram ministradas para vocês. Então, querendo rever de novo essa aula, vá lá, entre no nosso canal, certo? Acesse nosso canal do YouTube, acesse na nossa agenda digital, em todas as nossas plataformas digitais está todo esse conteúdo, certo? Vocês já sabem que o nosso site é www.escolapequenospaços.com.br. A tia vai aqui se despedir de vocês com um beijo. Sintam abraçados pela tia, certo? A tia está morrendo de saudade. Novamente, querendo rever a aula, vá nas nossas plataformas digitais, acesse, reveja novamente, pegue o livro de vocês, dê uma olhadinha, dê uma lida. Querendo, tia, tenho dúvida, pode ligar para a tia, pode acionar a tia, que a tia está aqui esperando por vocês. Beijo.